Eu sou a Nancy Beley, eu sou professora afiliada aqui na Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. Contar a minha história aqui na Escola Paulista, no Hospital São Paulo, começa por que eu fui fazer medicina. Na verdade, ser médico já estava no ambiente familiar, né? O meu avô, ele era fazendeiro, mas desde pequena, quando eu ia na fazenda, ele falava que ele queria ter sido médico. E tinha até uns livros lá, misturado, uns livros de tratar o gado e um outro livro de medicina muito antigo, nem sei onde ele arrumou, porque na família dele todos trabalhavam com fazenda, ninguém era médico. O meu pai era bancário, já é falecido, e o papai também falava que queria ter sido médico. Eles eram do interior e papai contava uma história que dava umas injeções para tratar malária, não sei bem o que era, ajudava um farmacêutico da cidade. Então, eu acho que ouvir essas histórias fez parte da minha infância, mas eu não pensava no começo em fazer medicina, queria ser jornalista, tradutora, e até eu fiz um colegial técnico, na época chamava colegial. E quando eu estava no fim, né, do ensino médio, eu tinha uma amiga que o irmão estudava aqui na escola. Então eu me aproximei primeiro da Escola Paulista para depois decidir fazer medicina. Então eu vim com ela assistir algumas competições. E aí eu comecei a entender o que era um curso médico, né? Eu era muito amiga dela, muito amiga da família, frequentava muito a casa. E aí eu vi que a medicina dava uma possibilidade da gente ampliar a compreensão de muitas coisas. E eu falei, não, então eu vou prestar medicina. Só que eu tinha feito um colégio técnico, então eu fui fazer cursinho. Naquela época, era em São Paulo, eu só poderia estudar em São Paulo, era ou fazia FUVEST e a outra escola que era muito boa era a Santa Casa. E eu fiz um ano de cursinho e entrei na Santa Casa, não entrei aqui na Escola Paulista. Eu me lembro que eu chorei muito na escadaria do Objetivo, que era onde a gente via os resultados, eles imprimiam e colocavam ali nos murais do cursinho Objetivo, quando ia sair a lista. E eu não vi meu nome na lista. Chorei, chorei e entrei na Santa Casa. Fiz o primeiro ano e no final do ano, lembro que de manhã eu fiz uma prova de anatomia e à tarde fiz uma prova de matemática e geografia para a FUVEST. E aí eu entrei na Paulista. E segui com a 50ª turma, que é a turma que eu me formei. Eu entrei em 1982 e me formei em 1987. Eu sempre vivi muito a escola. Eu fui representante de classe, fiz monitoria, era do time de vôlei, embora a gente sempre perdia, mas participava de todas as intermédias. Participei de campanhas públicas de vacinação, na época a gente ia nas comunidades e vacinava com a vacina Sabin. Fui para Encontro Nacional de Estudantes de Medicina, participei do projeto Xingu, então sempre participei muito da escola, né? E me formo em 1987. E eu tinha muita dúvida se eu fazia clínica, que sempre foi muito forte aqui na escola, e eu participava muito em monitorias, mas eu gostava muito de psiquiatria. E talvez muitos não saibam que a primeira residência que eu prestei foi psiquiatria. Eu nunca tive medo de prova, já fiz mais de um vestibular, então eu pensava, vou fazer psiquiatria porque se eu não gostar, é mais fácil depois eu prestar clínica. E eu fiz 6 meses de residência de psiquiatria, fiquei no pronto-socorro, eu acho que foi uma experiência ótima, porque eu aprendi muito a lidar com essa esfera mental dos pacientes. E depois de 6 meses, eu procurei o professor Ladislau, que era o chefe na época, já falecido, muito temerosa do que ele ia dizer, que eu ia abandonar a psiquiatria e que eu ia prestar de novo residência para a clínica. E foi muito legal,
porque ele disse, se a universidade não entender quem quer buscar novos caminhos, quem é que vai entender? E me deu uma força, não, isso vai ter sido importante e preste sim. E aí eu prestei de novo residência, fiquei trabalhando esses 6 meses, fazia um atendimento num outro local e prestei residência, e aí entrei em clínica médica e foram 3 anos de residência e escolhi a infectologia, também participando ativamente. Todos esses anos, tanto durante a graduação como durante a residência, foram momentos muito alegres. A gente viveu os 50 anos da escola, a corrida dos 50 anos, aprendi muito, mas teve momentos muito difíceis. A gente sempre teve muita dificuldade, momentos de greve. Durante a graduação teve uma época que quase perdemos o ano, foram 3 meses de greve, enfim. Mas com todas essas dificuldades, quando eu estava terminando a residência, ficou claro que eu queria continuar aqui, queria fazer pós-graduação, queria ficar na escola e queria continuar na clínica no Hospital São Paulo. No terceiro ano de residência, a minha disciplina estava crescendo muito, a parte laboratorial. E o professor Celso veio da USP, do Laboratório Fleury, num concurso, e estava montando o laboratório de virologia. Eu procurei o professor Celso. Naquela época, década de 90, a gente tinha muitos pacientes HIV, e eu falei para ele que eu queria estudar a virologia, que a virologia me chamava, era um desafio muito grande, me chamava muito a atenção. Então eu fui para o laboratório e fiz o mestrado com o professor, depois fiz o doutorado, também na virologia, e aí eu fui fazer o pós-doc. A história do pós-doc, eu quis mudar de vírus, né? Eu tinha trabalhado com um vírus no mestrado, depois com um vírus que era muito importante na linha de pesquisa, o citomegalovírus do professor Celso, mas eu quis trabalhar com gripe e resfriado. Isso porque em 2000 eu tinha ido para Lyon durante uma temporada de influenza, uma epidemia importante, com uma pesquisadora que era uma expert em influenza do Instituto Adolfo Lutz, da doutora Terezinha Paiva, e apoiada pela Vigigripe, que foi a primeira vigilância de gripe do país, coordenada pelo professor João Tonholo, da geriatria, que colaborou, estabeleceu a vacinação de idosos para a influenza junto à secretaria no estado de São Paulo. E eu fui para Lyon e ali eu vi o que era uma epidemia de influenza. Quando eu voltei, eu falei, eu quero montar uma linha de pesquisa em vírus respiratórios. E aí a gente tinha uma possibilidade de fazer um pós-doutorado num programa da Unifesp, que era novo. Fui conversar com o professor Durval, que me disse, puxa menina, mas gripe e resfriado, virose respiratória? Eu, professor. E vale a pena então, você aplica para a FAPESP, eles têm um programa de pós-doc, e eu fui um dos primeiros do programa de pós-doc da Unifesp, ligada com uma bolsa da FAPESP. E aí eu desenvolvi essa linha de pesquisa no laboratório de virologia, sempre com um olhar para pesquisa nos vírus, influenza, coronavírus, que eu comecei a estudar em 2001, outros vírus respiratórios, mas não deixando de lado a clínica. E a coisa continuou, né? Em 2003 veio a SARS, né? O primeiro coronavírus, que felizmente nós não tivemos nenhum caso no Brasil, e o único caso suspeito no nosso hospital, que foi um japonês, que era da Toyota e tinha vindo do Japão, nós tivemos a oportunidade de fazer o diagnóstico em 24 horas e era um vírus influenza. Devido a isso, a minha linha de pesquisa
eu me aproximei da Secretaria Estadual de Saúde, convidada pelo professor Luiz Jacinto, e também pela proximidade com a Vigigripe e o GROG, que era um grupo regional de observação da gripe, e passei a colaborar à Secretaria da Saúde. O fato de eu ter uma linha de pesquisa, mas ser clínica, virologista, isso para eles foi uma oportunidade de ter alguém voluntário que pudesse colaborar em situações epidêmicas e sair dando aula, treinamento pelo estado de São Paulo e às vezes até em outras reuniões pelo Brasil, sempre colaborando com a Secretaria Estadual, muito amiga da doutora Thelma Carvalhanas. E aí, em 2004, 2005, surgiu a hipótese de que poderia ter a pandemia de gripe aviária, outro desafio. E de novo colaborei para compor um plano de preparação contra uma possível pandemia de gripe aviária, que não aconteceu, felizmente, com a Secretaria Estadual de Saúde. E fui orientando, passei a orientar alunos nesta linha de pesquisa, tenho vários egressos, docentes pelo país, e sempre com a ideia desse pensamento, uma pesquisa em vírus respiratórios, mas que pudesse colaborar com questões de saúde pública. E em 2009 veio a pandemia de H1N1. Foi um desafio que eu não sabia que poderia ser muito maior, como a Covid-19, e nós estabelecemos o diagnóstico no nosso laboratório com os meus pós-graduandos, porque é o que eu dizia para eles. A população trabalha, os impostos são pagos, nós fazemos as pesquisas, vocês fazem pós-graduação e nós temos que devolver isso para a população. E foi assim que a gente ajudou na assistência no Hospital São Paulo e a partir daí eu passei a colaborar também com o Ministério da Saúde, com a Secretaria de Vigilância em Saúde, a partir de 2009. Em guias de tratamento de influenza. Eu tinha participado quando a primeira droga, o Tamiflu, veio para o Brasil em 2000, na testagem de pacientes infectados no nosso laboratório. Então passei a colaborar com o Ministério da Saúde e aí em outras esferas para treinamento pelo país inteiro, reuniões da Organização Pan-Americana de Saúde, Organização Mundial de Saúde, vários comitês e até hoje eu participo como voluntária e acho essa atividade muito importante, me dá muito prazer e sem dúvida nenhuma isso é um modelo que eu gosto de apresentar para os meus alunos no laboratório. E devido a essa minha participação intensa, em 2011, a Associação Paulista de Medicina, eu fui uma das médicas homenageadas no Dia da Mulher, em 2011, e mostrando como é importante a gente que está na universidade, que está num hospital, que faz assistência, que tem um nome numa região, que recebe tantos pacientes, você fazer uma pesquisa que pode devolver isso para os pacientes. E aí, o grande desafio, sem dúvida, foi em 2020. Eu estava voltando de férias em janeiro de 2020, eu estava voltando dos Estados Unidos, e eu já tinha visto aqueles movimentos do CDC em relação àquela doença nova que tinha surgido na China. Eu cheguei aqui, eu tinha um pós-doc no laboratório que tinha treinado com SARS-CoV, o primeiro coronavírus, na Alemanha, no Instituto Charité, e eu falei para ele, nós precisamos reativar o protocolo porque a coisa vai aumentar. E aí, em fevereiro, apareceu o primeiro paciente no Brasil e a gente já tinha tido alguns casos suspeitos aqui no nosso hospital e nós pudemos fazer o diagnóstico. Foi um desafio muito grande, porque montar um laboratório de rotina, fazer dezenas de testes,
trabalhando praticamente só com estudantes. A grande maioria de estudantes, alguns que tinham vindo de muito longe, de Belém, de Goiânia, para fazer pós-graduação com outros vírus. E eu cheguei e falei, nós temos que trabalhar de segunda a segunda, de manhã até à noite, porque nós temos que liberar resultado em 24 horas, porque nós temos muitos pacientes no pronto-socorro e nós precisamos resolver esse diagnóstico. Isso foi muito difícil, desafiador, não havia vacina naquele momento. Nós tínhamos que coletar exames de todos os profissionais de saúde. Nós tínhamos que fazer os testes. Eles eram jovens, ficavam cansados, ficavam com medo. Tínhamos que ficar motivados e tínhamos que lidar com inúmeros problemas. Faltavam reagentes, às vezes no meio da tarde quebravam o aparelho. Isso foi muito importante, eu contei com a parceria de vários egressos, de pessoas que tinham feito até pós-graduação ou tinham participado de bancas de alunos meus e que falaram, Nancy, traz os exames aqui, a gente faz aqui. Muitas vezes a gente levou o exame às 10 da noite em outro local porque o nosso aparelho tinha quebrado. E às vezes até os alunos falam, doutora, mas a senhora não é obrigada a fazer isso se o aparelho quebrou? E eu falava, eu estudei aqui, eu vivi aqui. Como eu digo, eu casei aqui, eu sou casada com o professor Ângelo De Paola, que é um professor titular da cardiologia, e que também é esse modelo de ficar até a noite fazendo procedimento para resolver um problema. Então eu aprendi isso. Tenho com ele 2 filhos, que eu não falei, o Luca e a Júlia, que não são médicos, estão em área de humanas. Mas aqui eu vivi muito, eu morei na residência médica. Durante a residência eu morava aqui. Então eu tinha problemas às vezes na residência, era a época do professor Elegídio, do professor Manel, eu era recebida na diretoria, olha, as nossas casas estão precisando disso e disso. Então eu tenho um amor no Hospital São Paulo, um amor na Escola Paulista de Medicina. E acho que foi assim que eu consegui motivar essa turma. Não foi fácil a gente vencer a pandemia, era de segunda a segunda. Ao mesmo tempo, tinha desafios emocionantes. Doutora Lili me ligou um dia à noite e me disse, nós vamos fazer a fase 3 da primeira fase 3 da vacina da Oxford. Primeira fase 3 no mundo. A gente vai fazer os testes no seu laboratório. Quer dizer, aquilo era emocionante. A gente ia testar vacinados com sintoma no meu laboratório para uma pandemia. Por outro lado, tinham questões difíceis às vezes, questionamentos, né, que eu tinha que lidar e manter a calma, porque a gente trabalhava no limite e as pessoas trabalhavam no limite. Então isso foi muito desafiador, mas assim, foi um dos momentos profissionais da minha vida que eu nunca vou esquecer, acho que ninguém vai esquecer. É claro que eu ficava muito feliz, porque eu passei anos pesquisando vírus respiratórios e indo a congressos internacionais, onde os canadenses, os japoneses, os americanos se preparavam para uma pandemia. Então, claro que aquilo para mim era ver na prática tudo aquilo que a gente discutiu muitos anos. E acho que isso foi muito importante. No final do primeiro ano da pandemia, a nossa disciplina e o meu laboratório, nós recebemos uma placa de homenagem da Câmara de Vereadores, numa cerimônia coordenada pelo professor Girão, que deu muito apoio ao nosso laboratório, Fujita e outros. Foi um momento difícil, mas que a gente também conheceu pessoas e estabeleceu uma amizade com pessoas que muitas vezes a gente cruzava pelo hospital e que não tinha tanta proximidade, a professora Jaqueline e outros do hospital. E eu acho que a grande mensagem é que o Hospital São Paulo, ele é as pessoas que vestem a camisa. Eu acho que
nós vivemos, e é impossível eu não terminar esse meu depoimento falando da pandemia, porque foi a situação da humanidade, um dos maiores desafios dos últimos tempos. E a gente conseguiu dar conta, porque as pessoas que aqui realmente trabalharam incessantemente são as pessoas que vestiram a camisa e vestem a camisa do Hospital São Paulo e da Escola Paulista de Medicina. E eu estou muito feliz por estar aqui. Eu acho que todo esse momento, né, da construção da minha linha de pesquisa, da carreira, né, mesmo com esses desvios, né, e mudanças de caminho, valeu a pena. E vale a pena porque quando tanto os pacientes como os estudantes, como aquelas pessoas, aqueles profissionais de saúde pelo país afora, que durante toda essa minha trajetória eu dei uma aula e eu consegui entender qual era a dúvida e como eu podia ajudar naquela dúvida, essa sensação não tem preço. Então eu acho que vale a pena fazer esse caminho.